Agradeço inicialmente aqui à Universidade de Lisboa, em particular ao Centro de Filosofia das Ciências, pela organização do evento, e o faço na pessoa do seu diretor, o professor João Luiz Cordovil. E parabenizo aqui e agradeço a organização do evento, né? Tanto ao João Pinheiro quanto ao Silvia de Marco. O evento realmente está muito interessante, eu acredito que gerará muitos bons debates. Bom, na minha exposição eu vou trabalhar o tema da emergência na sociologia dentro de um contexto evolutivo, né? A partir de 3 sessões, né? Eu vou explicando aí as sessões ao longo da exposição, sendo que na primeira eu pretendo expor realmente o problema da emergência na sociologia, na segunda eu vou trazer algumas ferramentas que eu acredito que a biologia evolutiva que as teorias da evolução, né, podem auxiliar a compreensão da realidade da ontologia social, e no terceiro eu faço efetivamente a aplicação dessas ferramentas para delinear o que eu venho fazendo aqui com as minhas pesquisas, né, que decorrem aí, já venho pesquisando o tema há bastante tempo, né? Minha tese de doutorado, como foi bem exposta pelo Paulo, foi já tratando do tema, e parte substancial do conteúdo está nela, né? Que foi publicada recentemente em um livro publicado no ano passado. Pronto. Bom, iniciando propriamente a exposição, o problema da emergência é um problema muito tradicional no pensamento sociológico, quando a gente lê os textos de Durkheim, do próprio Marx, Parsons, do Luhmann e de vários outros sociólogos, tanto no momento de nascimento dessa disciplina, quanto ao longo do século XX, ainda no século XXI, né, nós vemos que realmente o problema da emergência é um problema muito tradicional e persistente na sociologia, né, e normalmente é colocado como o que se chama de nexo entre o mundo micro das relações individuais e o mundo macro das organizações sociais, das entidades propriamente sociológicas, sociedades, organizações, culturas e assim por diante, né? No início dessa exposição, vou colocar aqui elencar alguns critérios, né? Poderiam ter sido outros, mas me pareceu bem didático adotar como critérios para dizer que um sistema emergente, as propriedades que o filósofo Paul Humphreys elencou em um artigo publicado, salvo engano, em 1996, né? E que ele diz que um sistema emergente apresenta propriedades novas que não existem nos níveis dos quais esse sistema emergiu. Essas propriedades são qualitativamente diferentes das entidades de nível inferior. Existem diferenças nomológicas, ou seja, leis diferentes se aplicam a cada nível ontológico, né? Então, quando eu tenho um nível que emerge de outro, existem leis que se aplicam a um nível, mas não se aplicam ao outro. O sistema emergente deriva de uma interação entre seus elementos constitutivos, e as propriedades de um sistema emergente apresentam um caráter holístico, no sentido de que são irredutíveis às propriedades locais dos elementos constituintes, né? E daí deriva uma pergunta, né? A ontologia social é emergente? E eu acredito que nós temos boas razões para acreditar que sim, né? Mas isso traz a pergunta subsequente: como entidades sociológicas emergem a partir de processos de interação entre os indivíduos? E eu trago aqui 2 teorias, né, mais recentes aí na sociologia, que me parece que lidam bem com essa questão da emergência, né, que são a teoria do Keith Sawyer e a teoria do Jonathan Turner, né, que são 2 sociólogos que vêm se debruçando sobre essa questão. O Sawyer ele apresenta 2 paradigmas clássicos na sociologia, né, que seria o primeiro paradigma, que ele agrupa como um paradigma estrutural, e que envolveria basicamente pensadores que adotam uma abordagem que ele denomina de coletivista metodológico. Em que sentido? No sentido de que tudo o que existe na realidade social é estrutura social,
e que elementos de nível inferior seriam apenas causados por essa estrutura social. Então, a estrutura social determina completamente o comportamento individual, de modo que a sistemática de causação entre esses dois sistemas é de tipo top-down, ou seja, estruturas de alto nível causam os comportamentos de baixo nível. De outro lado, o paradigma interacional, né, denominado por Sawyer, sustentaria que tudo que existe são as interações entre indivíduos. E a estrutura é apenas um epifenômeno, né, é uma construção teórica que pode ser totalmente reconstruída a partir da interação entre indivíduos. Seria, então, a sociedade seria, então, um fenômeno bottom-up, né? Ou seja, seria totalmente explicado a partir de elementos de nível inferior. O Sawyer propõe uma alternativa que, de acordo com ele, poderia trazer o melhor dos dois paradigmas sem prejuízo algum do ponto de vista epistêmico, né? Então, ele chama de paradigma da emergência, a essa teoria que ele desenvolve, que é baseada na ideia de que existe um mecanismo de retroalimentação entre as interações individuais e os comportamentos e as estruturas que nascem no nível do grupo. E para defender essa tese, ele sustenta que existem determinados mecanismos de nível mesossociológico que são os emergentes efêmeros e estáveis, já me adentro melhor nesses conceitos, e que esses elementos seriam justamente a cola que gera a adesão entre o sistema macro estrutural da sociedade e as interações sociais entre indivíduos, né? De acordo com o Sawyer, então, existem 3 níveis sociológicos. Existe o nível microsociológico, onde existem processos psicológicos e interações entre indivíduos. Existe também o nível mesossociológico, em que haveria emergentes efêmeros, que são justamente traços da realidade sociológica que se constituem, mas se dissipam tão logo as interações entre os indivíduos terminam, né? Então, por exemplo, uma conversa entre indivíduos. A estrutura a conversa tem uma estrutura, um indivíduo fala em determinado momento, o outro escuta e depois fala, enfim, existem algumas regras que se aplicam àquela relação, mas essas regras se dissipam tão logo a conversa termina, né? Existem também emergentes estáveis, que seriam práticas sociais, memória coletiva e a cultura do grupo, que teriam um caráter muito mais estável do que os emergentes efêmeros, e desses emergentes estáveis, aos poucos, eles constituiriam uma estrutura social de nível superior, que seria baseada, por exemplo, em textos escritos. A gente poderia pensar aqui, até um exemplo que eu vou retomar mais tarde, mas na ideia de leis ou na ideia de uma constituição, por exemplo, né, que organiza toda a estrutura social de um país. Um outro autor que caminha no sentido muito próximo do Sawyer é o Jonathan Turner, que traz também elementos de um nível micro, um nível meso e um nível macro, né? Eu vou recuperar um pouco mais adiante o pensamento dele, mas basicamente ele traz uma apresentação muito próxima da do Sawyer, embora de uma maneira um pouco mais próxima de uma abordagem evolutiva, porque o Turner acaba realmente mencionando elementos de seleção de uma psicologia que seriam o fundamento sobre o qual se ergueria todo o edifício social humano. E a hipótese dessa exposição é de que as duas teorias sociológicas realmente elas podem se acoplar a uma abordagem evolutiva, mas elas ainda não propõem exatamente uma teoria geral de como os processos sociais e os processos evolutivos biológicos poderiam se acoplar. E é o que eu espero oferecer com a minha pesquisa, né? Passando agora para a etapa 2 da exposição, né? Aqui eu vou recuperar alguns elementos das teorias, da teoria da evolução contemporânea, né? A partir de algumas pesquisas que têm proposto uma redescrição do fenômeno de evolução darwinista, levando em conta
Seleção em Múltiplos Níveis, Transições de Individualidade e a Tese das Populações Darwinistas, do Peter Godfrey Smith, né, com a qual eu começo, e que mais adiante eu vou tentar mostrar como essa arquitetura teórica nos permite compreender a evolução social e cultural de uma maneira altamente integrada. Bom, de acordo com Godfrey Smith, uma população darwinista é uma coleção de entidades que evoluem por meio da seleção natural. Então, existem diferentes populações e algumas delas observam os critérios darwinistas, que seriam uma população darwinista. E um indivíduo darwinista é um membro dessa população particular de populações darwinistas. Contudo, existem algumas populações darwinistas que são paradigmáticas, ou seja, que observam plenamente todos os requisitos darwinistas da evolução, e existem também populações que são darwinistas apenas em um sentido muito marginal, ao qual as leis clássicas da aptidão, herança e seleção não se aplicariam plenamente, né? E aqui no livro ele traz alguns exemplos, né? Por exemplo, todas as macieiras Red Delicious no mundo, na verdade, são rametes derivados de uma mesma macieira que está lá no estado americano do Iowa, né? Um outro exemplo é que as células, o sistema de divisão celular no meristema apical de uma árvore como o carvalho, que vive por centenas de anos, pode levar a uma situação em que, apesar de pertencerem à mesma árvore, os ramos de um mesmo carvalho, que divergiram décadas ou séculos atrás, podem ser geneticamente diferentes um do outro. É uma descrição que não parece casar tão bem com a descrição darwinista clássica, né? E um outro exemplo, também mencionado por Godfrey Smith, é de que existem casos em que a ideia de reprodução ela é apenas um mero crescimento, ou seja, não tem claramente aqui uma divisão entre gerações, entre uma geração pai e uma geração filho, né? Como ocorre, por exemplo, com os corais. Para explicar esses fenômenos dentro de uma abordagem evolutiva, o Godfrey Smith propõe que a evolução darwinista pode ser descrita como um espaço multidimensional em que cada condição evolutiva pode ser satisfeita em graus variáveis. Então, eu posso ter nesse espaço indivíduos darwinistas que não satisfazem plenamente os critérios darwinistas, né, que seriam casos marginais, indivíduos que os satisfazem em maior ou menor grau, espalhados nesse espaço. Né? Então, aqui, apenas para ilustrar um pouquinho como é que funcionaria, né? Os indivíduos darwinistas ocupariam espaços específicos dentro desse... Eles ocupariam lugares específicos dentro desse espaço multidimensional. Que eu trago também alguns exemplos, né? Por exemplo, os musgos, uma esponja, né? E que já satisfaria melhor alguns dos critérios. Um carvalho aqui, que ocuparia melhor, teria maior complexidade interna, né? E um gato, um animal que claramente cumpre todos os requisitos darwinianos. Além disso, o Godfrey Smith sustenta que nesse processo de emergência de indivíduos que progridem no sentido darwinista, né, que evoluem e que pouco a pouco vão satisfazendo todos os critérios darwinistas de modo a se qualificar como um caso paradigmático, a evolução acaba produzindo populações de indivíduos, né, que Godfrey Smith classifica em 3 níveis. Né? Existem reprodutores estruturais, né? Eu realmente tive dificuldade de traduzir o termo dele, que é o scaffolded, e me pareceu que a ideia de estrutural transmitiria o que ele tentou passar no texto, né? Um exemplo seria o DNA, que se replica no interior de um reprodutor simples, no caso uma célula, né? Então, o scaffolded reproducer ele depende de ser replicado no interior de uma outra estrutura para que ele se replique. E reprodutores simples, por sua vez, eles podem gerar, no processo evolutivo, reprodutores coletivos, que seriam, por exemplo, animais que são constituídos por células, que são reprodutores simples, né? E o Godfrey Smith coloca que reprodutores coletivos podem dar origem também a outros reprodutores coletivos, de maneira que um nível vai se aninhando ao outro. E
ele coloca que a emergência dos reprodutores coletivos ocorre a partir da desdarwinização dos elementos inferiores, ou seja, dos reprodutores simples e estruturais. Aqui eu representei a evolução natural, a pressão ambiental, né? Com essas setas verdes. A ideia aqui é mostrar que a força da seleção natural seria maior no nível dos reprodutores coletivos e seria dissipada à medida em que esses reprodutores são constituídos por reprodutores que estão aninhados dentro dele, ou seja, haveria uma força da seleção natural maior no nível do reprodutor coletivo do que nos níveis inferiores. E os mecanismos de desdarwinização que levariam a esse resultado decorrem da maneira como os reprodutores coletivos se reproduzem, porque aí o Godfrey Smith coloca novos critérios que se aplicam exatamente à reprodução desses reprodutores coletivos. E assim como nos parâmetros evolutivos, esses parâmetros de reprodução também podem ser satisfeitos em maior ou menor grau, né? Os parâmetros são gargalos, né, bottlenecks, que asseguram a identidade entre reprodutores simples. Aí a gente pode pensar, por exemplo, na reprodução sexuada, em que os gametas eles geram uma única célula e que essa célula se desenvolve em um organismo no qual todas as outras células são virtuais clones daquela célula original, de modo que você diminui muito a força da seleção na medida em que todos os indivíduos são virtualmente iguais uns aos outros. Um outro parâmetro é a especialização de linhas germinativas, ou seja, a ideia aqui é que células germinativas podem reproduzir todo o reprodutor coletivo, de modo que o reprodutor coletivo, apesar de ser um todo orgânico, ele depende, a sua reprodução depende de células altamente especializadas, então isso diminui muito a força da seleção no nível interno, porque a replicação de entidades de nível inferior, por exemplo, para que um coração se replique, ele precisa que o rim se replique, que o intestino se replique, que o cérebro se replique. Por quê? Porque todo o elemento do organismo, todos os níveis são replicados a partir de uma linhagem de células especializadas que leva à reprodução de partes altamente integradas entre si, que é o último mecanismo, o último parâmetro reprodutivo exposto por Godfrey Smith, que é a integração, a coordenação entre as partes leva à interdependência do todo. Um outro conceito que vale a pena rememorar, não vou entrar aqui nos detalhes conceituais, é a tese das transições em individualidade, do Satmar e do John Maynard Smith. Segundo eles, também existiriam, a evolução biológica também levaria a transições em formas de individualidade que se aproximam muito a essa visão do Godfrey Smith de indivíduos darwinistas, né, que são gerados a partir de determinadas transições de formas de individualidade de nível inferior. O último conceito biológico que eu gostaria de referir aqui, né, biológico clássico, por assim dizer, né, é a descrição dos processos de seleção em múltiplos níveis proposta por Samir Ocacha, que apresenta dois tipos de seleção em múltiplos níveis, que ele denomina de nível MLS1, ou seja, é um processo em que ocorre uma seleção em múltiplos níveis, mas os indivíduos são as unidades de seleção e a aptidão considerada é a dos membros do grupo. Não existem adaptações do grupo. A aptidão do grupo é a soma da aptidão de cada membro do grupo. A gente poderia pensar aqui, já trazendo para o caso humano, de dois grupos que estão competindo entre si. Um grupo tem, por exemplo, espadas e o outro grupo luta com pedaços de pau, pedaços de madeira. É evidente que esse grupo aqui provavelmente vai vencer, ceteris paribus, esse outro grupo que dispõe de armas piores. Mas a aptidão desse grupo aqui, ela deriva da aptidão individual. Esse grupo aqui é mais forte, por quê? Porque os indivíduos têm espadas. Se a gente considerar a espada uma adaptação, é um elemento, é um traço que é atribuído ao indivíduo, e não o grupo como um todo.
Já o MLS2, que é a seleção em múltiplo nível de tipo 2, ela alude a situações em que os grupos são os entes selecionados, e eles são selecionados como tal porque possuem características que afetam a sua aptidão intrínseca. Então, a gente poderia descrever aqui esse processo seletivo em múltiplos níveis, ocorrendo de modo a gerar uma transição de individualidade para novos indivíduos darwinistas, né? De uma maneira tal em que existem fatores de pressão, de conflito intragenômico aqui, nesse caso apresentado entre a célula e o DNA, né? Essas setas todas indo de um lado para o outro, representam esse conflito entre níveis, né? A seleção natural, quando eu tenho um fechamento estrutural do indivíduo de nível superior, ela acaba reduzindo bastante a sua força, né? Que adotando a tese do Godfrey Smith. Aos poucos, o reprodutor individual ele vai gerando um novo indivíduo, né? Inicialmente com processos de nível MLS1, ou seja, estruturas específicas são selecionadas no reprodutor individual que dão emergência aos poucos ao indivíduo de nível superior, né, que seria o reprodutor coletivo, e ao longo do tempo evolutivo, processos de seleção em múltiplo nível de tipo 2 começam a selecionar particularmente estruturas adaptativas no novo indivíduo darwinista, né? Então, a gente poderia mencionar aqui no caso do búfalo, que eu trouxe como exemplo de reprodutor coletivo, ele tem chifres. Os chifres dele são adaptação no nível coletivo, né, da individualidade desse reprodutor coletivo, mas não podem ser reduzidas totalmente aos níveis inferiores. Bom, já rumando a última sessão da exposição, né, a ideia agora é aplicar esses conceitos para uma teoria, né, sobre a emergência e evolução de populações, que eu chamo de populações darwinistas socioculturais. A ideia aqui é mostrar como esses conceitos nos permitiriam acoplar a teoria social com essa visão da evolução que eu apresentei na sessão número 2. A ideia aqui é retomar aquela pergunta inicial, né, a respeito de como entidades sociológicas emergem a partir de processos de interação entre indivíduos. Inicialmente, partindo aí da psicologia evolutiva, né, que prescreve que a cultura está sob a rédea curta da genética, né, de nossos genes, a ideia é que a psicologia evolutiva teria explicações para a emergência da cultura totalmente fundamentadas na nossa psicologia e em aspectos genéticos, né? Então, a cultura é apenas um mero produto do que ocorre nos níveis psicológico e genético, né? E essa abordagem apresenta uma proposta interessante para explicar a cooperação humana, né, que dá o lastro à emergência das sociedades humanas, baseada em dois mecanismos, né, bem conhecidos de todos: a seleção de parentesco e o altruísmo recíproco. Contudo, esses dois mecanismos enfrentam limitações claras. A seleção de parentesco explica a evolução de sociedades grandes, como a das abelhas, por exemplo, mas essas sociedades são limitadas a indivíduos que têm alto grau de parentesco. E o altruísmo recíproco, por sua vez, explica a evolução de indivíduos com um grau de parentesco menor, mas ela é limitada a um número menor de indivíduos, inclusive por alguns problemas identificados por George Price, que foi brilhantemente exposto pelo professor Lorenzo. O primeiro problema desses mecanismos é que a capacidade, o altruísmo recíproco depende da capacidade cognitiva de cada indivíduo de monitorar socialmente aqueles indivíduos que transgridem as regras da cooperação, que têm sido chamados aí pela teoria dos jogos, por vários estudiosos da área, como o problema do free riding, né? Então, indivíduos, quando o grupo cresce muito, fica muito difícil monitorar os transgressores da cooperação, de modo que existe uma forte pressão seletiva dentro do interior dos grupos para que esses indivíduos acabem se proliferando na população.
George Price apresentou ainda um segundo problema, né? Se ocorrer a migração entre os indivíduos dos grupos, a força da seleção entre os grupos é inferior à da seleção intragrupo. Então, a força da seleção de grupo seria menor do que a seleção individual, levando a problemas semelhantes ao do free riding, né? E, no caso aqui, levaria a grupos que teriam um perfil genético e cultural muito semelhante, na medida em que tanto o perfil genético quanto cultural seriam transmitidos e cruzariam a fronteira entre os grupos. E o Price coloca uma condição para a seleção de grupo, que para que ela se afirme, ela precisa ser mais forte do que a seleção no interior de cada grupo. Eu acredito que existem boas razões para que a gente aposte na ideia de que a teoria da coevolução de genicultura pode oferecer alguns elementos que nos permitam afirmar que, sim, a evolução cultural humana satisfez esses critérios que o Price colocou para impedir a migração e, além disso, monitorar de modo bem sofisticado a difusão dos free riders, né? A proposta dos autores que têm trabalhado dos pesquisadores que têm trabalhado com essa perspectiva é de que, além do altruísmo recíproco e da seleção de parentesco, existiam outros instintos sociais tribais que decorreram da coevolução entre nossa genética e a cultura. Não vou entrar em detalhes, mas a ideia aqui é de que a arquitetura psicológica da nossa cooperação seria lastreada em princípios fundados tanto na seleção de parentesco quanto no altruísmo recíproco, mas também instintos sociais tribais que permitiriam resolver aqueles problemas que mencionei antes, né? Fábio, você A poderia ideia aqui... partir para a conclusão já, que nós temos poucos Já estou indo, Paulo. Obrigado. Se eu passar, vai ser muito pouquinho. Esses princípios estariam em conflito entre si, então haveria um conflito entre a seleção de parentesco e o altruísmo recíproco, que elevam a força da seleção intragrupo, pelas razões já mencionadas, e, de outro lado, os instintos sociais tribais elevam a força da seleção de grupo, né? Então, aí os mecanismos propostos, né, como a imitação seletiva, a marcação simbólica, pavimentariam o caminho da variação cultural entre os diferentes grupos, e a punição moral, lastreada na reciprocidade indireta, manteria a coesão cultural dentro dos grupos, de modo que, se um indivíduo tentasse migrar de um grupo para outro, esses mecanismos levariam ao controle desses indivíduos que não fazem parte do grupo, né? Então, os grupos estariam isolados ao longo do tempo e poderiam evoluir como um indivíduo darwinista em seu próprio nível. Aplicando isso ao caso da evolução humana, nós poderíamos dizer o seguinte: os ancestrais hominídeos, por mecanismos de seleção de parentesco e altruísmo recíproco, passaram a gradativamente aumentar em tamanho o tamanho da população, né? De modo a que levaria novas pressões sociais para a emergência de cérebros maiores e outras adaptações de nível individual. Aos poucos, os indivíduos humanos, os indivíduos ancestrais humanos, eles seriam capazes de viver em mundos culturais, como os bandos de caçadores-coletores, que já possuíam instintos sociais tribais, mas os instintos sociais tribais são uma adaptação de nível MLS1. Eu ainda não tenho fechamento estrutural que possibilitaria a emergência de entidades de nível sociológico. E aqui, esperando, até incentivando um pouco da boa vontade do nosso moderador, né, já o citando, mas eu apresento aqui, invoco a tese dele, um artigo muito interessante que consta da bibliografia, que diz que a tese de Richardson Boyd, da coevolução de genicultura, ainda está se referindo à seleção em múltiplos níveis no sentido MLS1, porque todos os traços culturais de que eles tratam são características individuais e não dos grupos, né? Mas eu acredito, e aí vem realmente, eu acredito ser uma parte da minha contribuição para essa discussão, é que com o surgimento de tribos hierarquizadas e sociedades que a sociologia denomina de sociedades estratificadas, começaria a ocorrer uma afirmação de adaptação de nível MLS2, que é uma estrutura social codificada culturalmente, né? Ou seja, a hierarquia social começa a ser codificada
em normas sociais. A gente poderia falar aqui da religião, do direito e de outras ferramentas sociais que levariam a isso, né? E eu afirmo que, tanto no nível cultural, eu posso falar em populações culturais, já quando eu estou tratando dessas civilizações, eu posso afirmar também que ocorreu um fechamento de tipo MLS2 nas sociedades constitucionais modernas, que tem um novo tipo de adaptação estruturalmente lastreada em seu nível exclusivo, que seria a diferenciação funcional de sistemas sociais diversos, como educação, ciência, o direito, a religião, enfim, o sistema social contemporâneo ele é baseado na especialização funcional de cada um desses sistemas, e essa organização é coordenada por uma constituição jurídica, né? Essas ideias são baseadas fortemente no pensamento de Parsons e Luhmann, né, que são dois sociólogos de peso aí da teoria social contemporânea, e já trazendo uma aplicação do pensamento Godfrey Smith, a ideia é de que a gente poderia pensar na evolução das formas de sociabilidade humana dentro do espaço darwinista, de populações darwinistas que ele apresentou que eu referi mais cedo na segunda sessão. Então, os bandos de caçadores-coletores seriam um caso marginal de indivíduo darwinista, os grupos cooperativos em larga escala do Pleistoceno já respeitariam mais esses critérios, né? As tribos hierárquicas e sociedades estratificadas já seriam um caso mais próximo do paradigmático, e sociedades constitucionais, né, que seriam essas sociedades modernas, elas já seriam um caso paradigmático de indivíduo darwinista. Não vou entrar em detalhes, eu posso detalhar melhor a explicação ao longo das perguntas, mas eu salientaria ainda dois últimos pontos dessa abordagem, né, que são a afirmação de um novo nível nessa dinâmica evolutiva, que é o nível da estrutura social, que ele poderia impactar tanto a cultura, né, as estruturas sociais de que falam sociólogos poderiam impactar a cultura, e também a nossa psicologia individual. E, por outro lado, a gente poderia até avaliar, né, e pensar se haveria condições de, no longo prazo, essa estrutura social afetar também o curso da evolução genética da espécie humana. Eu proponho uma nova forma de seleção, que seria a seleção estrutural, o modo como essas estruturas sociais evoluem em resposta a forças específicas, que seriam o direito internacional e o contato com outras sociedades constitucionais, de uma sociedade constitucional com outra, então isso geraria mecanismos de seleção propriamente estrutural, ao lado de formas de seleção, como a seleção social, a seleção cultural e a seleção natural. Então, já em vias de conclusão, Paula, a ideia é que as populações socioculturais se qualificariam também como um sistema emergente naquele esquema conceitual do Humphreys, né? E seria uma maneira de estruturar a teoria do Sawyer e do Turner com uma teoria geral da evolução darwinista, que se aplicaria tanto à biologia quanto à teoria social. Basicamente, era esse o conteúdo da minha exposição. Agradeço a todos, né? Estão meus contatos, para quem desejar ter uma interlocução comigo. E, ao final dos slides, que depois eu compartilho com o João, existem aí algumas das principais referências que eu mencionei ao longo da exposição. Muito obrigado a todos.